Olá, meu prezado telespectador, estamos iniciando com muita alegria mais um programa Manancial. Que a bendita paz de Cristo Jesus, Senhor nosso, seja com o teu coração, com a tua vida e com toda a tua família. Nesta oportunidade nós estaremos lendo no livro de Gênesis, capítulo de número 25, verso 28 ao 34, que nos diz assim as Escrituras. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial já está no ar. Prosseguimos então com o nosso programa desta semana. Hoje nós estaremos discorrendo sobre o tema Valorizando as oportunidades em Cristo. Nosso tema, Valorizando as oportunidades em Cristo. Nós estaremos falando um pouquinho sobre a história aí de Esaú, Jacó, Esaú, estes dois irmãos gêmeos, não é? Que um aqui suplantou, enganou o outro e ele tomou o direito de primogenitura. Mais uma vez está comigo aqui o amado pastor Daniel de Lima, que é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, ali no Gralha Azul. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Manancial. Obrigado, pastor Leonildo. Graça e paz a todos os telespectadores. Para nós é motivo de alegria, no Senhor Jesus, por poder estar aqui e compartilhar juntamente com o pastor, através desse programa, a palavra do Senhor Jesus, que é muito gostoso. Para nós, a palavra do Senhor Jesus é pão, é alimento para o espírito, para a nossa alma, e estamos muito felizes com o Senhor Jesus, pastor. Nós queremos, então, extrair aqui das Escrituras Sagradas uma mensagem que traga edificação ao nosso coração, que gere fé, que nos instrua. De uma parte a outra, o espírito que predomina na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, é o espírito da sabedoria, da revelação. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. O Senhor Deus nos quer que vivamos uma vida de sabedoria, de entendimento, uma vida de filhos de nobreza, alguém que está interessado em agradar ao Senhor, alguém que está interessado em fazer a vontade do Senhor. E muito particularmente nesta oportunidade, vamos nos deter neste texto, nesta orientação bíblica, nesta narrativa bíblica. Na verdade, esta passagem bíblica nos conta a história do patriarca Jacó, não é? A Bíblia, quando faz referência a Abraão, ela fala Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó era neto de Abraão, por sua vez, obviamente, filho de Isaque. Mas Jacó não viveu uma vida em família sozinho entre irmãos. Ele teve um irmão gêmeo e o nome deste irmão gêmeo era Esaú, foi Esaú. O texto nos aponta que quem nasceu primeiro foi Esaú. Nasceu primeiro Esaú. Quando Esaú estava nascendo, quando ele vai tirar o seu pé no seu nascimento, vem o seu irmão com a mão agarrada no seu calcanhar. E aí, então, posteriormente nasce Jacó. A Bíblia nos fala, não é, de acordo com os costumes da lei, de acordo com os costumes do Antigo Testamento, a história se dá, então, no contexto do Velho Testamento.
ela nos fala, a literatura do Velho Testamento, que a pessoa que nascesse primeiro, ou o filho primogênito primeiro, ele seria duplamente abençoado. Ele tinha um privilégio, um benefício que não era inerente aos demais filhos, aos demais irmãos. O primogênito era aquele que receberia a herança em porção dobrada com relação aos seus irmãos, não é? Simplesmente pelo fato de ter sido o primogênito, o filho primeiro, não é? Esta era a realidade que pertencia, que era por direito a Esaú. E Esaú, então, vivia esta condição. Esaú era um trabalhador do campo, ele cuidava do campo, gostava de caça e etc. E Jacó era alguém que ficava mais em casa, mais caseiro, porque ele era um trabalhador do campo, gostava de caça, o seu pai amava Esaú. Por sua vez, Jacó, por estar em casa, mais caseiro, ele era amado pela sua mãe, Rebeca. Né, pastor? Essa história é muito linda, né? Muito, muito bonita mesmo, pastor Leonildo. O que a gente vê aqui, né? Até eu estava meditando enquanto o senhor estava falando aqui, né? Em Gênesis 25, no 32, diz assim: E disse Esaú: Eis que estou pronto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? A gente vê aqui que no momento de desespero, no momento em que a pessoa às vezes ela está passando por dificuldade, é o momento que ela deixa de receber as bênçãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro abismo. A pessoa vivendo aqui um abismo, e nisso aqui a gente viu que ele estava aqui com fome. Ele estava aqui pronto a morrer de fome. O que ele diz assim? Já que eu vou morrer mesmo, para que me serve adorar esse Deus? E hoje, pastor Leonildo, tem muitas e muitas pessoas nesse caminho. Pessoas dizendo assim: mas por que eu vou à igreja? Porque a minha situação já está feia. Eu estou endividada, eu estou com problema no lar, na família, eu estou com problema de doença. Eu vou morrer mesmo? Para que eu vou adorar a Deus? Para que eu vou servir a Deus? E nesse contexto aqui, a gente vendo que aconteceu mais ou menos aí. A pessoa diz assim, olha, Esaú dizendo assim, eu vou morrer. Então para que me serve isso aí? Eu quero ter a vida destruída mesmo. E o que um abismo chama outro abismo. Uma situação acaba se agravando ainda mais. Por quê? Porque não tem a direção de Deus. E a gente vê aqui, pastor Leonildo, que ele não estava com a direção de Deus. Ele vendeu algo que Deus tinha lhe dado gratuitamente. Exatamente. O que a gente observa é que Esaú não valorizou. Nosso tema hoje, amado telespectador, e nós queremos que você trilhe conosco aqui nas Escrituras, nas páginas sagradas das Escrituras. O nosso tema é valorizando as oportunidades em Cristo. E antes de nós voltarmos aqui para o texto da palavra, você há de convir comigo que em Cristo nós temos tido muitas oportunidades, né, pastor Daniel? O Senhor Deus, Ele é infinito em bondade, em graça e em favor, né? Jesus, quando estava ali reunido com os seus discípulos, Ele disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, muito desejei comer convosco. Olha que privilégio é estar assentado em torno da mesa, sendo ministrado pelo próprio Senhor Jesus, pelo Cristo amado. E aí Jesus diz assim, que esta atitude e prática nós deveríamos fazer até que Ele voltasse, não é? O apóstolo Paulo usa essa expressão quando fala sobre a Santa Ceia. Ele diz assim, este é o sangue da nova aliança. A maior oportunidade que o homem tem à sua disposição, disponibilizado da parte de Deus a seu favor e benefício, é o homem estar em aliança com Deus. É o homem estar inserido no reino de Deus. Não há nada mais extraordinário, melhor, de condição a ser vivida do que esta, estar inserido num contexto espiritual, contexto do reino de Deus. Porque no contexto do reino de Deus,
a vida em abundância. Todas as minhas necessidades são supridas por uma ação bendita e soberana da parte de Deus, não é? Porque no reino de Deus, olha a expressão, veja a expressão que Paulo se utiliza para atribuir ao reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Não é? O reino de Deus fala de uma vida de plena alegria, felicidade. O reino de Deus fala de excelência de coisas. O reino de Deus fala de perfeição de coisas. É nesse contexto que o cristão que valoriza a oportunidade em Cristo, ele está vivenciando no presente. Não é que ele vai vivenciar no futuro apenas. Sim, ele vai vivenciar no futuro, mas ele já vivencia a alegria do Espírito Santo no tempo presente. Ele não se aflige no sentido de se desesperar, no sentido de entregar os pontos, né, pastor Daniel? O cristão que efetivamente aproveita as oportunidades que lhe são conferidas por Deus em Cristo Jesus, ele vive uma vida cheia de esperança, não é? A sociedade está indo cada dia de mal a pior, mas ele consegue ver, não é? Coisas melhores, momentos melhores, dias melhores. Ele consegue enxergar isso porque ele está em Cristo Jesus, porque ele está nesta condição de inserção no reino de Deus, no reino de justiça, no reino de alegria, no reino de vida em abundância. Então, o que nós observamos aqui, no texto que nós lemos, é que Esaú simplesmente não valorizou aquela condição que ele herdou naturalmente. Nem o seu pai, nem a sua mãe interferiram no seu nascimento. Ele nasceu primeiro por uma ação permissiva de Deus. Deus assim permitiu que acontecesse, que ele nascesse por primeiro. E aí, uma vez que ele nasceu por primeiro, nada poderia alterar esta realidade de que ele estava escolhido, separado para estar vivenciando a bênção ou o direito da bênção por primogenitura. Quem alterou esta condição? Ele mesmo, através da sua conduta, que foi uma conduta sem entendimento, insensata e ignorante, não é? Desprezou o direito de primogenitura. Eu quero chamar